Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 20 horas e 45 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Uma pérola que vai alcançar os adultos, aqueles que são alimentados com um alimento sólido, que não são mais meninos, não anda como meninos, não pensa como meninos, não é mais alimentado com leite como os nossos irmãos que ainda permanecem lá com o véu sobre o rosto, são alimentados com leite. Sempre as mesmas coisas, nada diferente. Entra anos e sai anos, eles permanecem o mesmo, falando as mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas, seguindo tudo aquilo que os seus líderes espirituais lhes ensinam e lhes dizem, mantendo uma tradição, não são capazes de rever conceitos, porque são carnais. Os que são alimentados com leite ainda não cresceram em graça e no conhecimento de Deus, não reinam em vida, não conseguem entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, porque sendo filhos como eles são, ainda não são guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo, que é o que acontece conosco, que já temos o entendimento, que os olhos já foram abertos. Nós somos guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Rompemos com o sistema religioso. Saímos de debaixo de preceitos dos homens, dos seus achismos. Hoje reconhecemos Deus como único e soberano, que reina sobre tudo e todos e é Senhor de todos. O Senhor é o Espírito. Não vivemos como os nossos irmãos vivem, seguindo o Cristo Nazareno, como se ele ainda estivessem aqui nos dias da sua carne, fazendo tudo quanto ele veio para fazer. Sim, ele disse: eu vim para cumprir a lei. Ele era o que? Um judeu nascido de mulher. Foi a manifestação de Deus no Filho, para que também buscasse e salvasse todos os judeus que estavam perdidos, estavam destituídos e precisavam serem libertos, como foram libertos através do cumprimento da lei pelo Cristo Nazareno. O tema de hoje é: nós, os filhos de Deus, somos o povo da fé que crê no invisível. Quando eu digo nós, os filhos de Deus, lógico, eu estou me referindo aos que têm o entendimento, aos que são espirituais, os que são adultos. Porque os nossos irmãos, que são ainda alimentados com leite, eles são filhos de Deus também. Eles são filhos de Deus, apenas não vivem como filhos de Deus. Não permite ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, porque o véu ainda está posto. Então o tema é: nós, os filhos de Deus, os que têm a mente, os que têm o entendimento, somos o povo da fé. Nós andamos e vivemos por fé. Não vivemos na prática de obras, praticando ritos, liturgias, cerimoniais, comendo pão, tomando suco de uva, apresentando crianças, jejuando, indo a montes, fazendo essas coisas que os religiosos fazem, porque somos um povo da fé, andamos e vivemos por fé, cremos no invisível. As nossas conquistas, elas são espirituais, nós temos esse entendimento. Lá em São João, capítulo 14, 2 versículos, dizem assim: e farei tudo o que pedirde em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus de Nazaré era a manifestação de Deus. O próprio Deus
veio e se fez carne, com um propósito, com uma finalidade. Ele era ali humano, ele não podia contrariar a lei da física, estar em diversos lugares ao mesmo tempo, porque era o Cristo judeu, nascido de mulher. E então ele diz aos seus discípulos: farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, os religiosos, eles ainda nos nossos dias, ficam pedindo ao Pai algo em nome de Jesus, como se o Nazareno ainda estivesse nos dias da sua carne, habitando entre nós. A quem os quais ele se dirigia? Por ocasião desse acontecimento que aqui está registrado no capítulo 14. O véu que revestia o Espírito que estava nele não existe mais. E Jesus estava ali, o seu Espírito, que era o Espírito de Deus, revestido de carne. Por isso que o Cristo Nazareno, nos dias da sua carne, homem, nascido de mulher. Então, o véu que revestia o Espírito que estava nele não existe mais. Ele morreu, mas ressuscitou. Como eu já disse, ele era judeu. O seu corpo se desfez nas nuvens quando ele foi assunto ao céu, na sua ascensão. E os religiosos continuam ainda, em nome de Jesus, pedindo as coisas ao Pai, determinando algo a fim que aconteça. É assim que eles fazem. São religiosos. Aonde chegam, eles oram. Se sai, eles oram. E eles querem determinar o Pai dos Espíritos que faça aquilo que eles querem. Vai libertando, vai salvando, vai guerreando, vai pelejando, vai guardando, vai protegendo, vai curando. São essas as suas orações. Como se Deus fosse servo e eles ocupassem a posição do Pai, mandando no Pai dos Espíritos, dizendo o que ele deve ou o que ele não deve fazer, quando tudo é a sua vontade, quando não se pode frustrar os seus planos. Então, qual é a oração que devemos fazer? De gratidão. Dai graça a Deus por tudo. Por tudo demos graça, mesmo que seja contrário o que nós não queremos. Eu levanto e digo assim: eu recebo este dia como o melhor dia da minha vida, independente dos resultados. Eu não quero saber os resultados, se serão bons ou ruins. Para mim serão bons, porque eu ando e vivo por fé. Eu tomo posse. Mas digamos que seja a vontade de Deus que ocorra, que aconteça alguma coisa. Para mim, esse dia foi o melhor da minha vida, independente do resultado. Como o dia que eu infartei, 28 de março de 2021. Foi o melhor dia da minha vida, porque eu tenho entendimento, porque eu entendo que é a vontade de Deus, e a sua vontade tem que acontecer, tal como Ele determinou que acontecesse. Eu nasci em 1º de fevereiro de 1955. Esse dia, 28 de março de 2021, já estava determinado por Ele. Ele já sabia que aquilo iria acontecer. Ele sabia, porque Ele é Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Todas as coisas estão nos scripts de Deus. Agora, os religiosos, eles não acreditam assim como nós acreditamos, porque eles têm uma liderança humana, os simples mortais, que se dizem separados, vocacionados, que se dizem ter uma autoridade,
sobre a vida deles e fazem com eles o que eles, na verdade, querem fazer. Porque esses homens têm seus interesses e têm suas conveniências. Querem estar em primazia, querem ter status, querem ter títulos, estão indo em busca de dinheiro, seja de dízimo ou de oferta. Essa é a mais pura verdade que muitos não têm coragem de dizer. Mas essa é a realidade deles. Então, eles vão determinando, vão dizendo o que tem ou não o que acontecer. E essas coisas não são alcançadas e não são atendidas. Os desejos deles não acontecem. Se eles, caso orem e peçam uma coisa a Deus e o resultado vem tal como eles falaram em suas orações, não foi porque eles pediram ou porque eles determinaram, como eles ensinam, mas sim porque foi a vontade de Deus. Então não adianta mais isso de orar em nome de Jesus. Isso foi dito aos judeus, aos israelitas. Aquele grupo de judeus que estavam com ele ali, ele se dirigiu aos seus ouvintes. Os religiosos não respeitam ocasião, destinatário, remetente, épocas, tempos verbais. Eles não respeitam nada disso. Eles interpretam a Bíblia de forma literal, adequando a Bíblia para aquilo que eles querem. Então eles esquecem que Jesus estaria com eles. Eles esquecem, quem? Os religiosos, que Jesus estaria com eles até o fim dos tempos. A esse grupo que ele estava se dirigindo, como ele diz no versículo 14, estarei convosco. Que fim dos tempos era esse? Que foi o juízo final de Deus, que já veio sobre eles, que a religião não aceita e fica ainda aguardando esse fim de tempos. Tudo que acontece para a religião é fim dos tempos. Tudo que já ocorreu daqui para trás para a religião, fim dos tempos. Segunda Guerra Mundial, malária, tuberculose, Covid, tudo que ocorreu para eles significa fim dos tempos. Qualquer alarde que chega aos seus ouvidos, a resposta deles é essa: é fim dos tempos, Jesus está voltando. Eu pregando esta pérola da graça de Deus, para eles é fim dos tempos. Sabe por quê? Porque eles me veem como um herege, como um anticristo, como um falso profeta. E eles chegam até pegar textos bíblicos e adequam esses textos àquilo que eles querem, dizendo que nós somos falsos profetas. E aí eles dizem: é fim dos tempos. Volta e meia, um engraçadinho vai lá no meu comentário e coloca: fim dos tempos, falso profeta. Aí pegam um texto fora de contexto para tentar justificar aquilo que na verdade ele quer dizer ao meu respeito e a respeito de muitos que pregam o evangelho da graça de Deus. Eles não aceitam a revelação da graça de Deus dada pelo Cristo ressuscitado a Paulo. Eles não aceitam isso. Até falam, mas não vivem, não praticam. Não há para eles este evangelho da graça de Deus sem rito. Tem que ter rito, tem que ter liturgia, tem que ter templo, tem que ter pastor, tem que ter um líder, tem que ter todas essas coisas que vocês sabem que existem dentro desses lugares. Sem essas coisas não é evangelho. Por isso que eles não aceitam a revelação da graça de Deus, que o Cristo ressuscitado revelou tão somente a Paulo, para os gentios remanescentes, tanto quanto os outros crescem. Qual foi o evangelho do Cristo Nazareno? O da circuncisão. Ele determinou que os 12 fossem ao mundo de Israel e pregassem o evangelho da circuncisão, para que eles, aqueles que crescem, fossem salvos de quê? Da grande tribulação que viria sobre eles, como veio.
Assim sendo, então eles ficam dentro dessas sinagogas debaixo de engano, de maldições, debaixo de mentiras, ditas por esses líderes religiosos, buscando curas, quando na verdade nós já somos curados. Milagres, quando os milagres, na verdade, já ocorreram nas nossas vidas. Libertação, quando na verdade nós já fomos libertos. Em busca de paz, quando nós já temos a perfeita paz. A nossa paz não é a paz que eles buscam aí, não. É uma paz eterna, é uma paz duradoura, é uma paz para sempre, independente das circunstâncias. Nós temos paz. Então lá eles ficam buscando tudo em nome de Jesus de Nazaré. Eles não aceitam o entendimento racional dentro dessa verdade, dentro dessa sã doutrina, sem achismo. É a razão, não é a emoção. É bom sempre lembrá-los a esses religiosos que Jesus Nazareno veio para os judeus. Mateus capítulo 15, versículo 24. As maldições lá de Deuteronômio capítulo 28, que foram dadas aos israelitas, o Nazareno curou. Isso tudo veio sobre eles. Por que veio sobre eles? Porque eles não cumpriram a lei que fora dada a Moisés, como está escrito no versículo 12 de Deuteronômio capítulo 28. Nós que temos entendimento, sabemos que Deus é Espírito e habita dentro de cada um de nós. Somos seus filhos. O seu Espírito testifica com o nosso que nós somos filhos de Deus. Então, quando esses religiosos, esses filhos de Deus, que são nossos irmãos, buscam a Deus em nome de Jesus, eles estão desprezando o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, que é Espírito, que é Deus e que habita dentro de cada um de nós. Então, o que na verdade acontecia nos dias de Jesus de Nazaré e não acontece hoje, é porque eles estão voltados para a maldição. Por isso que aqueles fatos que ocorreram naqueles dias não acontecem com eles, porque estão debaixo de maldição. Eles desprezaram o sacrifício que o Nazareno fez. Desprezaram. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz que os que buscam Deus na prática do velho pacto, antes da cruz, as suas obras são em vão. E é isso que eles fazem. Eles buscam o Cristo, ou buscam Deus na prática do velho pacto, querendo fazer tudo quanto o Nazareno fez. A graça diz que todas as suas obras são em vão. Eu quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem estarei em cidade de samaritano. E diante as ovelhas perdidas, da onde? Da casa de Israel. Religiosos, os estrangeiros estavam fora. Nazareno diz: não entreis nos caminhos dos gentios nem dos samaritanos. Ambos não tinham nada a ver com a comunidade judaica. Ele disse: antes ides as ovelhas perdidas da casa de Israel, levar o evangelho da circuncisão. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, quando fala acerca da mulher de Cananeia, representa aquela mulher os gentios. Ela insistiu, ela implorou para que o Nazareno a atendesse.
Jesus disse: não é lícito que dê aos cachorrinhos, porque aquela mulher representava os gentios, ela não tinha direito, mas a sua fé foi tão grande que Jesus a atendeu e disse para aquela mulher: nunca vi em Israel, em nenhum judeu, uma fé tão grande como a fé desta mulher. Assim somos nós que temos a mente ativada, nós que andamos e vivemos por fé. A nossa fé é grande, porque nós não precisamos ver para crer. A nossa fé é grande, porque nós tão somente tomamos posse de tudo quanto Ele já fez. Já somos curados, já somos libertos, já somos guardados, já somos protegidos. Reinamos em vida. E se andar é viver por fé. Não seguimos o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, apenas cremos em tudo quanto Ele fez. Então nós, os depois da cruz, somos o povo da fé, que crê no invisível. Nós cremos no invisível. Não precisamos ver para crer. Não somos Tomé, como os religiosos estão. Eles têm que ver para crer. Tomamos posse de tudo, declaramos que somos mais do que vencedores. Foi isto que Paulo nos ensinou. Tudo posso nele que me fortalece. Nele sou mais do que vencedor. Nós adoramos a quem não vemos. Os discípulos viram, mas nós não vimos, mas adoramos. Nós cremos. Então o que os religiosos fazem? Eles adoram e servem a Jesus de Nazaré. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. O nosso culto é racional. O deles não. Eles não adoram o Pai em espírito e em verdade. Lógico, se você for perguntar, eles dizem que adoram. Vocês já ouviram eles falarem muito, como eu também ouvi. Como eu mesmo já disse lá, estamos aqui adorando o Pai. Mas não. Estávamos adorando o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, fazendo tudo quanto Ele fez. Precisando de rito, de liturgias, de cerimoniais, para que pudéssemos adorar. Nesses lugares a fé é materializada. Então eles desqualificam e tornam profano o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então eu quero dizer aos religiosos, aos nossos irmãos que lá estão: ouve a palavra. Você é um filho da livre que ainda precisa que o véu seja tirado de sobre o seu rosto. Ouve a palavra. Permita que a palavra alcance a sua mente, o seu entendimento. Saia de debaixo dos achismos e dos preceitos dos homens. Comece tão somente a viver por fé. Pare de clamar em nome de Jesus de Nazaré. Pare de orar em nome de Jesus de Nazaré. Isso foi dito por ele aos seus ouvintes, aos judeus, aqueles nos dias da sua carne. Ele não podia estar em todos os lugares. Então ele se dirigiu aos seus discípulos dizendo: pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Quando eles estavam junto de Jesus, o próprio Jesus operava os milagres, porque o Espírito do Pai estava nele. Quando ele disse que quem blasfemasse contra o Espírito Santo não tinha perdão, foi exatamente porque quando ele operou o milagre, aqueles que ali estavam, aqueles homens que ali estavam, diziam que aquilo que ele fez era em nome de Belzebu, quando na verdade ele havia feito em nome do Espírito de Deus. Por isso que ele disse: não terás perdão, porque vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo operou o milagre, vocês atribuem o milagre operado pelo Pai a Belzebu, que era um Deus
que eles buscavam e acreditavam que podiam curar das suas enfermidades, das suas doenças. Então Jesus curava, operava a cura, o milagre. E esses que ali estavam, hipócritas, demagogos, fariseus, na verdade, no sentido da palavra, atribuíam tudo quanto Jesus de Nazaré fazia a Beelzebu. Por isso que ele disse que não havia perdão. Eu tenho uma mensagem sobre isso no meu playlist. Então, queridos, esta é a palavra de hoje. Nós, os filhos de Deus, somos o povo da fé, que crê no invisível. Ande por fé tão somente. Fomos justificados pela fé. Já nascemos nova criatura, somos perfeitos nele. Isso é viver, isso é andar por fé. O evangelho da graça é andar e viver por fé. É diferente desse evangelho pregado nas sinagogas. Fujam de lá, saiam de lá o mais rápido possível. Venha viver a liberdade no Espírito e ser guiado tão somente e dirigido pelo Espírito. O Senhor é o Espírito. Deus é único, soberano, Senhor de tudo e de todos. Quando você se encaixar dentro desse contexto, você vai começar a amar o próximo, você vai começar a amar os seus irmãos, você não fará mais acepção de pessoas, você não vai mais tratar as pessoas de forma diferente, por mais que elas façam com você, vocês vão amá-las de verdade, como nós amamos aqueles que nos criticam, aqueles que nos ofendem, aquele que nos odeia, aquele que nos colocam adjetivos tais como anticristo, falso profeta, apostatado da fé, herege, desviado, etc. e tal. Nós amamos eles. Não temos sequer um pingo de rancor, de mágoa dentro de nós. Mas não é assim deles para nós. Eles desviam da gente. Eles fazem acepção de nós. Eles fogem de nós. Não nos chamam mais de irmão. Eles nos discriminam. Eles não querem mais nos ouvir, como eu já escutei de um amigo meu que disse: Levi pode conversar comigo o que ele quiser, mas nem vir falar comigo dessa graça de Deus. Chegou aos meus ouvidos. Quando eu saí lá do sistema religioso, de uma denominação que eu fiquei 20 anos só nessa, eu fui visitar umas 4 ou 5 vezes ainda, depois que saí lá, o representante maior, na casa dele. Tu acredita que ele nunca tocou num assunto desse evangelho da visão da graça? Ele conversava sobre política comigo, ele falava de família, de uma porção de coisas, de futebol, mas menos do evangelho da graça de Deus. Eles não querem conversa sobre a graça de Deus, eles não querem. Eu conheço muitos que saíram de lá, que chegam para mim e falam: Levi, perdi muitos amigos, eles não querem mais conversar comigo. Eles falam que, para mim, não quero ouvir sobre o evangelho da graça de Deus. Por quê? Eles preferem viver com fardos sobre os ombros, com jugo sobre eles. Cegos guiados por cego, debaixo de achismo, de preceitos dos homens, nas práticas de todas essas coisas, do que ser guiado. Não é por mim, não. Não é pelos irmãos da graça de Deus, não. Mas ser guiado e dirigido tão somente pelo Espírito Santo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Você que não é inscrito, se inscreva. Divulgue, me ajude a divulgar o meu canal. Não esqueça de dar o like. Faz esse favor, eu te peço. Nós da graça de Deus amamos vocês.